E dois, daqui a pouco no programa nós vamos ter aí o quadro Check-up no rádio com o médico veterinário Dr. Robson Góes, que participa ao vivo daqui a pouco aqui no nosso Panorama 95. Gente, há 2 anos nasci aqui em Caicó e o tempo passa rápido, né? Há 2 anos nasci aqui em Caicó, a clínica Caicó Sorridente. E a gente está aqui com o nosso amigo Caio, ele que é odontólogo e também diretor da clínica Caicó Sorridente, para a gente fazer um balanço desses 2 anos aqui na cidade de Caicó. Caio, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia, ouvintes. Com muito prazer que hoje a gente está aqui para falar sobre esses 2 anos, na verdade, de modificação, né, da nova Caicó Sorridente, né, da nova gestão. E aí o tempo passou muito rápido, como você mesmo abordou, Marcos, porque eu lembro que há muito pouco tempo a gente estava aqui falando de 1 ano e hoje a gente já está falando dos 2 anos de clínica. Como é que surgiu a Caicó Sorridente? Marcos, a Caicó Sorridente, a nova Caicó Sorridente, essa nova gestão, no caso, é administrada por mim e pela minha irmã, doutora Kátia. A gente, em meio à pandemia, no ano de 2020, né, a gente teve a oportunidade de migrar e assumir uma gestão de uma clínica que já existia no mercado, mas a gente tinha uma missão, que essa missão principal era justamente colocar a nossa identidade, a nossa forma de fazer odontologia e uma forma diferente de abordar essa profissão que é tão estigmatizada pelos pacientes. Uma área que a maioria dos pacientes tem medo, a maioria dos pacientes tem algum trauma de infância pelo fato da odontologia, em outros tempos, ser uma odontologia mais traumatizadora, se podemos dizer assim. E isso a gente resolveu enfrentar esse maior desafio das nossas vidas, a maior dificuldade das nossas vidas, que foi justamente a pandemia. Então, no momento em que nem as clínicas funcionavam em sua plenitude, né, porque a clínica era considerada um serviço essencial, mas não é porque era um serviço essencial que ela funcionava em sua plenitude, porque a gente não tinha os pacientes encorajados a fazer qualquer tipo de procedimento. Então, naquele momento, qualquer clínica odontológica, pelo menos a sua grande maioria, só realizava praticamente serviços e procedimentos de urgência. Até mesmo porque o paciente não procurava a clínica para fazer procedimento preventivo, um procedimento estético ou uma reabilitação. Ele procurava apenas para fazer algo que estava tirando seu sono ou estava causando algum tipo de inapetência, que no caso seria uma dor ou até mesmo um serviço de urgência, uma exodontia de urgência que precisou fazer, algum serviço ali mais pontual. E a gente tinha um grande desafio, porque você assumir uma coisa que demanda muito trabalho e também muito custo em pleno momento que existia de insegurança, de instabilidade, foi muita coragem. E a gente hoje em dia, quando fala sobre isso, a gente tem muito orgulho de ter tido essa coragem, de ter arregaçado as mangas e no momento mais difícil ter conseguido começar a alavancar a história da clínica e construir uma nova história. E para isso, Marcos, a gente tem que ser muito grato aos protagonistas disso tudo, que não somos nós, não somos profissionais, né? Não são os dentistas, não são os colaboradores. A verdade, os maiores protagonistas são os pacientes, porque sem que existisse essa confiança, sem que existisse esses pacientes diariamente nos depositando confiança, nos depositando credibilidade, a gente não teria como estar crescendo. E durante esses 2 anos a gente trouxe muitas melhorias para a clínica. Então praticamente é outro ambiente físico, 2 salas diferentes, completamente reformadas dentro de 2 anos, totalmente destruída e reformada do zero. Não é que foi uma reforma ou outra, a gente teve que derrubar, praticamente construir tudo do zero. Então esse tipo de vitória a gente não faz para alimentar o nosso ego, a gente faz para oferecer um serviço de qualidade e mais conforto para os pacientes, que são realmente a cereja do nosso bolo. Porque sem os pacientes a gente não tem como funcionar. Sem essas pessoas a gente não tem como oferecer o serviço. Então a gente tem que oferecer o melhor para eles, porque eles são realmente muito importantes para nós. Hoje na Caicó Sorridente vocês oferecem quais tipos de atendimento? Hoje, Marcos, graças a Deus a gente oferece qualquer tipo de atendimento odontológico. Da criança ao adulto? Da criança ao adulto, né? Serviços como serviços básicos como clínica geral, limpeza, restauração,
tratamento periodontal, paciente que precisa fazer algum tipo de cirurgia básica. Oferecemos também cirurgias mais avançadas, cirurgias de dentiqueiro, que é o dente ciso, o terceiro molar. Oferecemos serviços de implantodontia, que são implantes dentários, serviço especializado em prótese dentária, serviço especializado em endodontia, serviço especializado em ortodontia, serviço especializado em cirurgia e serviço especializado em implantodontia. Então, essas 5 áreas nós temos especialistas. Então, são áreas que são designadas, áreas importantes, que o paciente chega e vai ser atendido por um especialista. Que além dos 5 anos da graduação, essa pessoa passou pelo menos mais 2 anos de especialização para poder tratar o paciente de uma maneira mais adequada e de uma maneira mais especial, que o nome já diz. O paciente vai ser tratado de uma maneira mais especial pelo fato do dentista ter se dedicado e ter focado em uma determinada área. Então, querendo ou não, esse paciente vai ter um pouco mais de atenção e o seu tratamento vai ser muito mais bem realizado. Hoje a gente chega nas clínicas e encontra uma estrutura diferenciada do que a gente tinha antes. Isso acabou, por exemplo, também, digamos assim, tranquilizando mais o paciente na hora de procurar o dentista. Antigamente existia um pouco de, digamos assim, se fazia muito medo quando a gente vai procurar o dentista, aquele barulhinho, aquela coisa toda, né? Se doía, se não doía. Hoje a tecnologia avançou bastante, está mais fácil hoje, o cliente ele fica mais à vontade. Muito mais fácil, é outro momento, né? Antigamente a gente tinha realmente uma odontologia muito mais curativa, muito pouco preventiva, então era justamente isso que levou a essa estigmatização de que a odontologia ela era dolorosa, não porque era culpa da odontologia, mas porque o paciente ele não tinha tanto acesso ao serviço. E quando procurava a odontologia já era em um caso de algum tipo de inflamação ou infecção de tipo aguda. E quando ele procurava o serviço já era um procedimento que realmente era desconfortável. E isso, Marcos, quando a odontologia foi sendo difundida, graças a Deus, e graças aos profissionais que fizeram essa caminhada da odontologia, e Caicó, em especial, uma cidade que tem muitos profissionais de odontologia e muitos bons profissionais aqui na nossa cidade, então esse tipo de informação foi sendo levada para a população e foi sendo oferecido um serviço com uma qualidade diferente. Então o paciente passou a ter acesso a uma odontologia muito mais preventiva. E esse procedimento preventivo é um procedimento completamente indolor e completamente confortável. Então qualquer pessoa, independente da idade, passa por um procedimento preventivo, um procedimento simples, de maneira muito tranquila. Então, quando isso começou a ser difundido, a gente foi começando a quebrar essa cadeia, esse quebra-cabeça de que a odontologia ela era dolorosa. E aí os pacientes eles começaram a ter um pouco mais de confiança, e isso aliado, claro, à tecnologia, né, que a gente conseguiu desenvolver a tecnologia não somente no nosso dia a dia, com a chegada dos smartphones, a difusão, né, da internet, e hoje todo mundo praticamente tem acesso. E com a odontologia não foi diferente. Hoje a gente tem acesso à tecnologia na odontologia, né? Então a gente consegue oferecer um trabalho com aquele o barulho do motor que era tão trágico e que incomodava tantos pacientes. Hoje a gente consegue reduzir esse barulho em praticamente 80%. Então o paciente ele já não tem aquele barulho. Então a gente já tem um equipamento em nossa clínica que garante ao paciente que ele não vai escutar aquele barulho do motor alto. Vai escutar o barulho de um motor elétrico, de uma coisa que ela não é ligado à pressurização, porque aquele motor gerado com pressão do ar, ele gera um tipo de pressão e gera um tipo de barulho muito grande. Então, com o motor elétrico, chegada desses equipamentos, a gente já consegue oferecer um serviço com um ruído muito mais baixo, um barulho quase que inexistente. Que legal. Qual é o diferencial da Caicó Sorridente? O diferencial da Caicó Sorridente, Marcos, além dos profissionais, nada mais é do que a forma como a gente trata o paciente. Né? Primeiro que a gente trata o paciente de maneira holística, de maneira geral. Então o paciente para nós ele é uma pessoa realmente, ele é um ser humano. Ele não é uma boca, né? A gente não trata somente de odontologia. Então primeiramente a gente procura equalizar esse atendimento, né? Oferecer àquele paciente dadas as suas devidas proporções. Então o paciente que necessita de um pouco mais de cuidado, pelo fato de já ser traumatizado, já ser um paciente que tem traumas de infância, traumas de adolescência, esse paciente a gente tem que equalizar oferecendo um pouco mais de atenção. E sempre passando para esse paciente que o tempo do atendimento o tempo dele. Né? O tempo do paciente é o tempo único dele, então a gente não tem pressa
para finalizar o tratamento do paciente, muito pelo contrário, a gente deixa o paciente muito à vontade para realizar o seu tratamento. Então, a gente sempre vai levando isso em consideração. O tratamento humano começa na recepção, né? O tratamento começa na recepção, sendo bem atendido, sendo bem acolhido, para quando chegar nas salas dos dentistas, a gente ter essa possibilidade de oferecer esse serviço de alta qualidade, mas não esquecendo do atendimento humanizado. O principal diferencial da Caicó Sorridente é justamente isso. É oferecer ao paciente, indicar ao paciente aquele que a gente indicaria para um irmão nosso, para uma mãe, para nós mesmos. Então a gente não é uma clínica que vai estar oferecendo, não pense que nossa conduta é essa. Eu sou um profissional e nossa equipe segue uma linha de raciocínio que ela não oferece o procedimento, o tratamento pelo valor financeiro. Isso é uma coisa que a gente deixa bem claro na nossa clínica. A gente oferece o tratamento quando existe uma indicação. E a odontologia que está vivendo, Marcos, uma fase, graças às redes sociais, um momento complicado com relação à indicação de procedimentos estéticos. A gente sabe que está uma difusão de procedimentos com indicação meio que distorcida da realidade. Então é um momento que a gente tem que ter muita cautela para estar oferecendo faceta de resina para todo mundo, para estar oferecendo faceta de porcelana para todo mundo, para estar oferecendo procedimentos estéticos a todo mundo. Porque a gente não quer essa padronização do paciente. A gente quer atender o paciente de maneira ideal e oferecer principalmente saúde ao paciente. Né? E saúde muitas vezes não está ligado a você fazer uma faceta de resina, a você fazer uma faceta de cerâmica. Isso realmente tem um ganho quando bem indicado. Né? É minha área, inclusive, eu sou especialista nisso. Né, no caso de reabilitação cerâmica. Mas eu não saio indicando por simplesmente achar que o paciente tem que ter um sorriso igual ao todo mundo, igual ao sorriso de um artista. Então isso tem que ser muito bem pesado, muito bem pensado. Então eu acho que o diferencial da nossa clínica é justamente isso. É entender a demanda do paciente e indicar o procedimento ao paciente quando realmente ele necessita e de maneira humanizada. Onde é que fica, para que o ouvinte possa já identificar, a nova Caicó Sorridente? A nova Caicó Sorridente está localizada em uma localização muito tranquila de se encontrar na Avenida Seridó, número 384, ali em frente às vans que vão para São José de Seridó, muito próximo ao mercado público, né? Ali muito próximo ao mercado público, ali na Avenida Seridó, vizinho ao Cane Sushi, né? Que é um restaurante de comida oriental que fica na Avenida Seridó também, vizinho a Lauacas Esfirraria, dando um ponto de referência para todo mundo não se perder. Para você que conhecer qualquer um desses estabelecimentos, fica vizinho, muito próximo ao mercado público. Então, você quiser procurar, procure a nova Caicó Sorridente, você será muito bem atendido. Caio, é um erro, por exemplo, você procurar o dentista, procurar o odontólogo só quando o problema existe? Aí onde é que entra a questão da prevenção? É o maior erro. Na verdade, é o maior erro, porque quando a gente trata de procedimentos curativos, a gente está falando de um procedimento mais traumatizante. Então, quando o paciente procura o atendimento odontológico em um momento de fase aguda de um problema, por exemplo, paciente que tem uma inflamação ou uma infecção e ele procura em uma fase aguda, um momento de dor, esse paciente ele já está com esse problema instalado. Então, a gente não vai ter como prever o que vai acontecer. Então, como o nome já diz, prevenção. Então, quando o paciente procura e faz isso de maneira em que ele antecede o problema, fatalmente ele não terá nenhum tipo de problema com o procedimento, nenhum tipo de problema com a odontologia, porque ela não será traumatizante, serão procedimentos realizados de maneira tranquila. Agora, quando o procedimento do paciente vai ser realizado em uma fase aguda, né, de um problema, que já tem uma dor instalada, a gente vai sanar essa dor, mas o paciente já chega com dor ao consultório, então já não é uma coisa tão confortável como se fosse um procedimento preventivo. Então a gente sempre costuma bater na tecla de que o cuidado começa em casa, é uma parceria. Né? O profissional odontólogo, o dentista, não consegue realizar um procedimento de autocuidado. Né? Quem realiza autocuidado é o paciente. Então esse paciente primeiro tem que investir em sua qualidade de vida, ele tem que cuidar de sua boca como se fosse um sistema como qualquer outro. Então ele cuidando de sua boca, cuidando do seu sorriso, ele não terá grandes problemas com relação a procedimentos mais invasivos. Obrigado, Caio, por sua participação aqui no nosso programa. Obrigado, Marcos, pelo espaço mais uma vez, mais uma sexta-feira, e agradecer a cada ouvinte, cada paciente que durante esse tempo esteve conosco. 7h44, conversamos aqui no nosso programa com Caio Alves, odontólogo e diretor da Clínica Nova Caicó